Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais essa programação da Central Jovem em quarentena, nesse tempo que a gente não está podendo se encontrar presencialmente ainda por causa do lockdown. No nosso encontro de hoje, a gente vai bater um papinho sobre o problema da sexualidade que é vivida fora do casamento. E a ideia aqui, meus irmãos, é pensar um pouquinho sobre o tipo de sexualidade que glorifica Deus e o tipo que não glorifica. E eu queria fazer isso de um jeitinho diferente. Eu tenho certeza, meus irmãos, que vocês já estão cansados de saber as regrinhas todas sobre o que pode e o que não pode. Quer dizer, eu tenho certeza que você sabe que coisas do tipo assim, pornografia, masturbação, a homossexualidade, adultério, são coisas que não agradam muito a Deus. Eu sei que você já sabe disso. O que eu acho que talvez você ainda não sabe é por que essas coisas desagradam a Deus. Quer dizer, por que sexo antes do casamento é errado? Por que a Bíblia condena a homossexualidade, sendo que o nosso Deus é um Deus de amor? Será que a forma como os homossexuais se relacionam é menos legítima do que as que os héteros se relacionam? Por que a masturbação e a pornografia são realidades tão prejudiciais para a nossa vida espiritual? A ideia aqui é trabalhar um pouquinho disso. E o nosso propósito, o nosso bate-papo aqui, meus irmãos, é tentar ir no fundo, lá no fundo da nossa teologia e tentar entender o porquê das coisas. Porque quando alguém questionar a nossa fé em um ambiente de faculdade, nos nossos relacionamentos, a gente tem uma resposta um pouquinho mais elaborada e um pouquinho mais sofisticada para dar do que simplesmente é assim porque a Bíblia diz. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, nós amamos ela e confiamos nela de todo o coração. A palavra de Deus é a verdade. Todo mundo concorda com isso daqui. Mas a gente precisa ter um repertório um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais elaborado, para quando a gente for dialogar com a sociedade. Belezinha? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, é o primeiro texto que a gente vai trabalhar hoje. Livro de Gênesis, capítulo 1, a gente vai ler então os versos 26 e 27. A ideia desse texto aqui, meus irmãos, é a gente tentar entender de que maneira os nossos relacionamentos sexuais estão associados com a imagem de Deus que Deus compartilhou conosco. Então o texto é Gênesis 1, 26 e 27, e eu gostaria de te convidar para orar antes da gente ler. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra que nós vamos estudar hoje. Eu te peço a sua bênção, que o Senhor de fato abençoe os meus irmãos que vão assistir essa palavra, que a gente de fato enriqueça o nosso repertório teológico para dar respostas profundas, respostas satisfatórias a dúvidas tão significativas que aparecem nas nossas vidas, e que de fato, meu Pai, o Senhor use a tua palavra, use o teu servo para santificar a mim e ao teu povo, em nome de Jesus, para a glória de ti mesmo. Amém. Vamos lá, então, o texto de Gênesis 1, 26 e 27 diz o seguinte, abre aspas aí para a palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Meus irmãos queridos, esse texto é um texto muito importante para a nossa teologia. E ele é importante para a nossa teologia porque ele fala a respeito da ideia da imagem e semelhança de Deus no homem. E o que é esse negócio, então, da ideia da imagem e semelhança de Deus no homem? Basicamente é o seguinte, meus irmãos. Nós cremos que quando Deus criou o homem, ele compartilhou com o homem algumas marcas, algumas características do seu próprio ser, do ser de Deus, e que tornam Deus quem Deus é. E aí, então, quando nós olhamos para o homem, quando nós olhamos para a humanidade, e nós percebemos essas características que foram compartilhadas conosco, é como se a gente pudesse, então, ter um vislumbre de quem Deus é, da pessoa de Deus. A gente passa a ter uma noçãozinha de como o nosso Deus é, a partir das características que ele compartilhou conosco. Quer ver só? Pensa comigo. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus de amor, não é verdade? É por isso, então, que nós temos a capacidade de amar. É por isso que quando a gente vê um ser humano demonstrando amor de maneira altruísta, abnegada, sincera, por alguém que muitas vezes não merece, a gente fica emocionado. Porque a gente consegue perceber na vida daquela pessoa algumas características que são próprias do ser de Deus. Quer ver outro exemplo? A gente tem discernimento do que é certo e do que é errado. Nós temos senso de justiça. É por isso que sempre acontece uma injustiça no cenário da política, ou mesmo alguma tragédia na sociedade, a gente se revolta, o nosso espírito fica revoltado no nosso interior. Porque Deus compartilhou conosco esse atributo. Deus é um Deus que sabe perdoar e, portanto, a gente perdoa. Deus é um Deus de misericórdia, por isso a gente sente a miséria dos outros no nosso coração. A gente tem compaixão e empatia.
Então existem várias características da imagem de Deus que Deus compartilhou com a humanidade. Só que uma das características da imagem e semelhança de Deus no homem, que Deus compartilhou conosco, que é muito importante, mas que muitas vezes também é muito negligenciado e às vezes passa desapercebido, é a ideia de pluralidade. Dá uma olhadinha comigo no texto desse autor chamado Charles Sherlock, desse livro que ele escreveu chamado A Doutrina da Humanidade, publicado em 2007, e olha só como ele trabalha essa ideia da pluralidade que existe em Deus e que Deus compartilhou com o homem que ele tinha criado. Olha só então o texto do Dr. Charles Sherlock. Ele abre aspas aí para o livro. O plural corresponde à pluralidade dentro da imagem de Deus na humanidade. Deus nos criou como macho e fêmea, como uma raça na qual subsiste uma pluralidade inerente. À luz disso, podemos concluir que ser feito à imagem de Deus não é um aspecto de cada pessoa individualmente. Em outras palavras, apesar de você carregar consigo, sim, elementos da imagem de Deus, a imagem de Deus é maior do que pode ser captado por um ser humano individualmente. E ele continua, mas aponta para relacionamentos pessoais dentro dos quais a humanidade vive. Ser feito macho e fêmea, homem e mulher, está intimamente associado com ser feito à imagem de Deus. Essa expressão denota a comunhão que distingue a humanidade. O homem não foi criado sozinho, mas foi destinado para o tu do outro sexo. Essa realidade aponta para a natureza relacional da existência pessoal. Então, olha só que interessante isso que o autor está trazendo aqui para nós. Ele está dizendo que quando Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, a gente percebe algumas coisas. A gente percebe, por exemplo, em primeiro lugar, que Deus é um Deus plural. Porque no processo criativo ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Portanto, dentro da perspectiva da criação, havia mais de uma pessoa envolvida no processo da criação. E porque Deus é um ser plural, o ser que ele criou à sua imagem também tem que ser plural. É por isso que no verso 27, ele diz, homem e mulher os criou, macho e fêmea, a palavra que é macho e fêmea os criou. Em outras palavras, meus irmãos, o que o autor está dizendo aqui para nós é que nenhum ser humano é capaz de carregar em si a plenitude da imagem de Deus. Sabe por quê? Porque é necessário uma instituição que vincule essa pluralidade que está relacionada à criação aqui. É preciso que haja uma instituição que torne essa pluralidade possível, que é característica da imagem de Deus. E como é que é o nome dessa instituição, então, que demonstra a imagem de Deus através desse relacionamento entre homem e mulher? Essa instituição se chama casamento. Olha que loucura, meus irmãos. A instituição do casamento, o tipo de relacionamento amoroso que é vivido dentro dos limites do casamento, é parte da imagem e semelhança de Deus nos homens. Em outras palavras, o casamento é uma instituição teorreferente. Ou seja, o casamento é uma instituição fundamentada em quem Deus é. O casamento aponta para a Trindade. Quer ver só? Vira a parte da sua Bíblia aí para Gênesis capítulo 2. Lê comigo só o verso 24. Olha só. Vê comigo se não é exatamente isso que Gênesis 2, 24 está dizendo. Abre aspas aí para a palavra de Deus. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus irmãos, vocês já pensaram na profundidade do que está sendo dito aqui nesse versículo? Quer dizer, como é que é possível dois indivíduos totalmente diferentes, com duas histórias diferentes, com duas personalidades diferentes, se unirem e se tornarem um único indivíduo em uma só carne? Como é possível duas pessoas diferentes se tornarem um em uma existência compartilhada? Existência essa que ao mesmo tempo que é una, porque os dois se unem, também é plural, porque o homem continua sendo homem, a mulher continua sendo a mulher. Isso daqui é muito difícil da gente entender, meus irmãos. Porque isso daqui extrapola a lógica que a gente está acostumado, os modelos lógicos de Aristóteles, por exemplo. Para a gente entender esse tipo de realidade, a gente tem que recorrer ao próprio ser de Deus e tentar entender um pouquinho de como que funciona a Trindade, a triexistência de Deus, onde um só Deus é três pessoas diferentes.
Para fazer isso, eu trouxe um outro autor aqui para contribuir para a nossa aula, que é o Dr. Peter Leithart, num livro que ele publicou em 2017, chamado Vestígios da Trindade. Olha só, então, como que a ideia da Trindade ajuda a gente a compreender esse processo da união de homem e mulher numa união mística, onde os dois se tornam um. Abre aspas aí. Ele vai dizer o seguinte: na teologia, há um termo que descreve esse tipo de relacionamento que eu explorei ao longo do livro. Está falando aqui desse negócio de Deus ser três e ser um. Esse termo é pericorese. O que eu tenho descrito é a forma pericorética da realidade. De acordo com a ortodoxia cristã, há apenas um Deus. Mas esse Deus existe como três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra deriva do verbo grego perikorein, que significa conter ou penetrar. E descreve a comunhão das três pessoas da Trindade como mutuamente habitando, permeando ou interpenetrando uma a outra. Cada pessoa da Trindade é irrefutavelmente si mesma. O Pai nunca é o Filho, nem o Filho é Pai, e nenhum dos dois é o Espírito. Entretanto, essas pessoas irrefutavelmente distintas estão unidas em um companheirismo íntimo de coabitação. Dentro da Trindade, cada pessoa tanto completamente envolve, quanto é completamente envolvida pelas outras. Cada pessoa da Trindade é tanto a habitação de, quanto habita cada uma das outras. Então, meus irmãos, olha que texto maravilhoso que nós acabamos de ler. O casamento, meus irmãos, ele foi uma instituição criada por Deus para ser como um espelho, uma figura, uma ilustração dessa realidade eterna. Da mesma forma em que existe uma dança das pessoas da Trindade no ser de Deus, onde uma envolve a outra, onde cada indivíduo permeia mutuamente um ao outro, também é permeado, o casamento também é uma instituição onde duas pessoas diferentes se tornam um único ser, uma única carne, compartilhando uma só existência. E observe que as pessoas que formam o ser de Deus continuam sendo elas, assim como no casamento. Quer dizer, o Pai continua sendo Pai, o Filho continua sendo Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo, um não é o outro, mas os três são um. E em uma existência profunda como essa, cada pessoa da Trindade está tão intimamente relacionada que uma não pode ser entendida sem a outra. Dentro da Trindade, cada uma das pessoas do ser de Deus envolve ao mesmo tempo que é envolvida pelas outras. Na teologia, a gente tem um termo técnico que a gente usa para descrever essa realidade aqui. A gente chama isso de unidade na diversidade. Perceba, nós servimos a um Deus que é uno, é um só Deus, não são três deuses. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus é diverso nas suas três pessoas. Agora, dá uma olhadinha comigo para ver se o casamento também não é exatamente assim. Olha só o que o Dr. Peter Leithart vai dizer na continuação desse texto. Abre aspas aí para a continuação do texto que a gente acabou de ler. Falando aqui agora do casamento, né, nessa relação entre o ser de Deus e o casamento. Um homem entra numa mulher no seu lugar mais privado. E lá é uma nova coisa em vez de duas. Mesmo antes que o homem penetre, os dois penetram o espaço um do outro, senão o corpo um do outro. Um homem envolve a mulher com seus braços, entrelaça suas pernas com a dela e a mulher responde. Uma carne não é uma metáfora aqui. Parece que nós somos feitos para isso. As diferenças físicas, anatômicas, mesmo biológicas entre o homem e a mulher distinguem, mas ao mesmo tempo encorajam o pensamento de união. Unidade na diversidade. Continuação do texto aí em sua tela. Embora uma carne na união sexual, o homem e a mulher permanecem distintos. Cada um é irrefutavelmente si mesmo. O homem não se torna físico ou emocionalmente a mulher. O marido continua sendo o marido. Nem a mulher, o homem. A esposa continua sendo a esposa. Nem sequer formam um terceiro sexo por misturarem-se. Em sua diferença irredutível, entretanto, unem-se como um lar, como uma casa, um para o outro. O casamento, portanto, é um desejo de habitar, de morar numa outra pessoa,
Não só física, mas pessoal e emocionalmente também. É um desejo da coabitação proveniente da união sexual, para se tornar uma figura de uma vida vivida juntas, numa existência complexa. Cada um é transformado pela sua mutualidade única. Cada um possui o outro, porque cada um se tornou tão parte do outro, ao ponto de mal poderem se distinguir os dois. Olha só que texto maravilhoso esse que a gente acabou de ler. Em outras palavras, meus irmãos, o que o autor está falando para nós aqui é que essa união mística, misteriosa entre marido e mulher, em que um possui o outro, ao mesmo tempo que se torna parte dele, é da mesma natureza, é do mesmo tipo da união trinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mesma natureza da união matrimonial entre homem e mulher também é a natureza do próprio ser de Deus. O casamento foi pensado por Deus, meus irmãos, para servir de figura, de ilustração dessa realidade tão misteriosa e maravilhosa. Então, se você tentar entender a Trindade, talvez você vai achar uma coisa muito difícil. Como é que esse negócio? Deus é um Deus, mas são três pessoas, não são três deuses? Como é que esse negócio pericorese? Talvez você vai achar isso muito complicado. Mas a verdade é que quando nós olhamos para os nossos casamentos, para as nossas famílias, a gente percebe que as coisas não são tão difíceis assim de se entender. Pensa só, meus irmãos. Você sabe o que é ser Deus o Filho? Quando você é filho dos seus pais e aprende a obediência, respeito, admiração por eles. Da mesma forma, você sabe o que é ser Deus Pai? Quando você também é pai dos seus filhos, você ama eles acima de todas as coisas. E aí você entende aquele versículo lá de Colossenses que fala que por causa do Filho, Deus fez todas as coisas para ele, para convergir nele, para a exaltação dele, porque ele o amava. E você sabe então o que é ser Deus Espírito? Nessa união mística e misteriosa, onde três pessoas ao mesmo tempo são um só Deus, quando você se casa com a sua mulher e vocês fazem sexo, então vocês se tornam uma só carne, uma só existência compartilhada. E aí você entende que o seu casamento é uma coabitação mútua, onde você passa a morar dentro do seu cônjuge, não só fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente para sempre. Você se torna um lar para o outro, ao passo que o outro também passa a habitar em você. Como é que é o nome que a gente dá para isso na teologia, meus irmãos? Unidade na diversidade. Isso daqui é uma figura, é uma ilustração de como funciona o ser de Deus, de como que acontece a Trindade. Percebeu? O casamento, meus irmãos, foi criado por Deus para ser uma representação da sua imagem. O casamento é uma representação de quem Deus é. Na antiguidade, meus irmãos, as pessoas, elas construíam totens enormes de madeira, de ouro e de tantos outros materiais para representar os seus deuses nas suas cidades. E aquelas estátuas que tinham sido construídas, elas comunicavam uma mensagem. Aquelas estátuas eram um recado claro para todo mundo ver, que aquele povo e aquela terra pertenciam àquele Deus que estava sendo representado ali naquela imagem. Através daquela imagem, as pessoas que passassem ali na rua, elas poderiam perceber qual era o Deus daquele povo e que aquele era um símbolo digno de ser adorado. Esse foi o papel dos totens construídos na antiguidade. A grande questão, que muitas vezes passa desapercebido para nós também, é que o nosso Deus também fez os seus totens para representá-lo. Mas não através de imagens feitas de ouro e de barro por mãos humanas, mas sim através de pessoas. Nós somos as imagens feitas pelas mãos de Deus para representá-lo sobre a terra. Então, meus irmãos, as nossas vidas, os nossos casamentos e também o nosso comportamento sexual, ele tem que mostrar para as pessoas com que a gente se relaciona quem o nosso Deus é, a imagem do Deus que a gente representa. É por isso que o sexo é um negócio sagrado. É por isso que não existe margem para um outro modelo de sexualidade a não ser aquela que é apresentada pelas Sagradas Escrituras. Porque se o sexo for um negócio feito por Deus, para selar um contrato de vida e de morte entre duas pessoas, que a gente aqui chama de casamento, e esse negócio então é uma ilustração, uma figura da Trindade, que mostra para nós a imagem de Deus. Qualquer outra forma de sexualidade, qualquer outra maneira de expressar sexualidade, a não ser aquela que Deus mostrou nas Escrituras, vai ser um ataque, vai ser um afronto, uma agressão à imagem de Deus. Entendeu? Então, por que a homossexualidade é um problema, meus irmãos? É porque agora a igreja é inimiga dos gays.
Na verdade, a nossa igreja é intolerante, ela não aceita outras formas de amor. É esse que é o problema, meus irmãos. Não é. A grande questão, meus irmãos, é porque a homossexualidade, e não somente a homossexualidade, o sexo fora do casamento, a pornografia, a masturbação, eles são como um ataque à imagem de Deus, à identidade de Deus. São uma agressão contra quem Deus é. É por isso que a gente não pode pensar os relacionamentos humanos em termos de uma heteronormatividade. Sabe por quê? Porque é totalmente possível você ser hétero e ainda assim viver um comportamento sexual que ofende a Deus, que agride a identidade de Deus, a imagem de quem Deus é. A gente tem que pensar os nossos relacionamentos conjugais e sexuais a partir de uma normatividade trinitária. Percebeu? É a Trindade que tem que servir como modelo, como parâmetro dos nossos relacionamentos conjugais. Então, meus irmãos, um hétero que está vivendo aí na fornicação, né, morando com a namorada, ali numa situação meio amigada ali com ela, ele agride e ofende a imagem de Deus, tanto quanto uma união homoafetiva. Isso porque o vínculo que aquele rapaz tem com a sua namorada não é o mesmo tipo de vínculo que o Senhor Deus tem na Trindade, entre as pessoas da Trindade. O tipo de vínculo que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um vínculo de natureza eterna, que não tem fim, é um contrato de vida e de morte. Mas esse rapaz que namora essa moça faz sexo com sua namorada e não assume um compromisso de casamento. Ele não tem um vínculo da mesma natureza, não é um vínculo como esse. A qualquer momento eles podem terminar e aí ele vai largar dela. Por que você acha que o casamento é uma união até que a morte o separe? Você acha que isso é uma palavra que era falada à toa nos casamentos? As ideias têm consequências. O casamento ele foi pensado para ser uma representação dessa união eterna entre as pessoas da Trindade. É por isso que o casamento é até que a morte o separe. Esse cara que está com essa menina não tem um compromisso de vida e de morte com ela. Na verdade, ele usa do corpo dela. Ele desfruta do melhor que aquele relacionamento entre os dois pode oferecer, mas sem nunca assumir o ônus da responsabilidade. E se uma pessoa que faz sexo com a namorada dessa forma já ofende ao Senhor, imagine uma pessoa que sai por aí fazendo sexo com todo mundo. No caso da união homoafetiva, entretanto, meus irmãos, aí o problema é outro. O casal homossexual pode até ter um compromisso ali sério, de vida e de morte, um relacionamento sincero e responsável. Mas eles ofendem a imagem de Deus porque no relacionamento deles não existe o elemento da unidade na diversidade. Lembra lá da característica que nós estudamos no começo da aula sobre a imagem de Deus, que Deus compartilhou conosco? E que Deus compartilhou conosco a ideia da unidade e da diversidade? Quando Deus criou o homem macho e fêmea, para que essa união entre macho e fêmea representasse essa complementariedade da união dos diferentes. Então, por mais que um relacionamento homoafetivo seja comprometido e sincero, e dure até a morte do casal, a natureza de um relacionamento homoafetivo sempre será a da unidade na uniformidade e não na diversidade. Quer dizer, pode até haver uma união, mas essa união ela é uniforme, ela se dá entre indivíduos do mesmo sexo. Só pode haver diversidade verdadeira quando existe complementariedade entre os sexos. Macho e fêmea os criou. Não existe a representação do macho e da fêmea que Deus estabeleceu na estrutura da criação em um relacionamento homoafetivo. E aí a imagem, a identidade de Deus que Deus compartilhou conosco, ela fica prejudicada. Da mesma forma como um rapaz que dormia com seu namorado sem ter compromisso com ela. Por outro lado, meus irmãos, a pessoa que consome pornografia e vive a sua sexualidade na masturbação, ela até pode ter diversidade, no sentido de que ela consome material pornográfico de alguém do sexo oposto. Isso é possível. Entretanto, essa pessoa ela não tem unidade verdadeira, porque ela desfruta de um modelo de sexualidade que é solitário. Então, aonde está o vínculo entre duas pessoas, a união entre duas pessoas, que se tornam um, como uma representação, como uma figura da imagem de Deus? Esse vínculo não existe. E por isso, esse também é um pecado que agride a imagem de Deus, que ofende quem Deus é. Da mesma forma como o caso da namorada e o namorado, e como o caso da homossexualidade. Então você perceba que todos os tipos de sexualidade diferentes, além daquela que é apresentada na Escritura, são uma agressão contra Deus pelos mesmos motivos.
E a decisão consciente de algumas pessoas de permanecerem nos seus pecados, vivendo a sua sexualidade como bem entender, é uma forma de obstinação, uma forma de rebeldia, uma forma de rebelião contra as pessoas de Deus. É uma forma de revolta contra quem Deus é. Esse tipo de situação, meus irmãos, revela para nós quem são os verdadeiros deuses que governam o nosso coração. Porque se a gente fala que nós servimos a Deus, que nós amamos o Senhor, a gente vem para a igreja, bate palminha aqui no domingo, mas na hora de viver a nossa sexualidade, a gente vive ela da forma como a gente bem entende, a gente finge que não é crente e faz as coisas que desagradam a Deus. Então, quem governa a nossa mente e o nosso coração é o Deus do prazer. Quem governa de fato a nossa vida não é o Senhor Deus dos exércitos, mas é o Deus do eu mereço ser feliz. É o Deus desse século, e não o Deus das Sagradas Escrituras. Entendeu? Então, diante dessas coisas, meus irmãos, eu queria concluir fazendo alguns desafios espirituais para você que está me ouvindo e, de repente, está vivendo alguma dificuldade com essas formas de relacionamento sexual. Eu quero pensar aqui, meus irmãos, em algumas orientações bem práticas que podem ser úteis para a sua vida se você estiver passando por essas dificuldades. A primeira dica, o primeiro desafio espiritual que eu gostaria de sugerir é para o caso de você ser aquele tipo de pessoa que está vivendo um relacionamento, do tipo assim, um namoro, um noivado, e que vocês estão desfrutando da sexualidade antes do casamento. Pode ser que vocês estejam transando, ou talvez até vocês não fizeram sexo, mas vocês, de repente, se masturbam, alguma coisa nesse sentido. Se esse for o seu caso, meu irmão, duas coisas. Primeiro, ou vocês param com isso, consertam a vida de vocês e se casam, ou vocês colocam um fim nesse relacionamento, para a glória de Deus. Não dá para continuar da forma como vocês estão vivendo. Se você tem um relacionamento, um namoro, um noivado, e vocês estão desfrutando da sexualidade, que é uma coisa tão preciosa, que é para ser vivida dentro do contexto do casamento, mas vocês não estão casados ainda, a minha orientação é para que você conserte sua vida, vocês parem com isso e se casem, ou então que vocês terminem esse relacionamento de vocês. Se o seu caso for um caso daqueles em que você namora uma pessoa que não é crente, isso é ainda pior. Talvez seja um momento adequado para você terminar esse namoro. Em nome de Jesus. Isso é muito importante. Não dá para continuar vendo da forma como você está vendo. Isso é muito, muito, muito sério. Não dá para você querer ter um casamento abençoado se você está fazendo as coisas todas erradas. E eu sei que às vezes a gente tem o desejo de se enganar. Às vezes você pode até ter conversado com o seu namorado, com a sua namorada, fala assim, olha, não, mas a gente quer parar, e aí vocês têm, fica uma semana, 2 semanas, sem, cai de novo. Mas, meu irmão, se essa for a sua condição, pelo amor de Deus, resolve isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua vida vai ser outra. Você vai receber uma visitação do Espírito Santo, você vai receber uma visitação de Deus, passar por um momento de avivamento. Mas você precisa romper com esse laço. Você precisa romper com isso que te prende, com essas cadeias que te fazem tão mal. Não é possível que você sinta paz no seu coração vendo a forma como você está vivendo. Amém? Pensa nisso que eu te falei. Ou conserta isso na sua vida, agora, até casar, de uma vez por todas. Ou termine esse relacionamento para a glória de Deus. O segundo desafio espiritual hoje é para o caso de você ser solteiro e de repente estar passando ali por uma dificuldade com pornografia, com masturbação. Se esse for o seu caso, meus irmãos, eu queria te dizer que não existe uma receita de bolo para vencer esse tipo de pecado. Tem gente na internet que faz isso, né? Não, passo a passo, faz isso, depois faz aquilo. Meu irmão, não existe uma receita pronta. Tem coisas que ajudam de fato. Você malhar, fazer uma atividade física intensa, você evitar a tentação, fugir de determinados aplicativos. Realmente ajuda. Mas não existe uma receita de bolo. Esse tipo de pecado só vai ser resolvido, meus irmãos, quando a gente estiver satisfeito em Deus, alegre em Deus. Você quer ver um exemplo? Você já se perguntou por que quando a gente vai numa vigília e de repente Deus nos visita, o Espírito Santo derrama a sua graça sobre nós, e a gente sai ali daquele lugar cheio, derramando da presença de Deus? Você já se perguntou por que você nunca é tentado nessas situações? A tentação não acontece, meus irmãos, porque nesses momentos nós estamos cheios do deleite, da alegria que vem do Espírito Santo. E se você estiver preenchido com a presença de Deus, com a alegria que vem de Deus, não existe espaço para essas alegrias menores, para esses prazeres passageiros, que muitas vezes a nossa carne nos oferece. Então, meu irmão, a minha orientação para você é para você se encher da presença do Senhor, se encher da presença do Espírito Santo, buscar isso de todo o seu coração, a alegria, o contentamento, o preenchimento que vem de Deus. Porque se você não tiver preenchido, se você não se esforçar para isso, vai ser muito difícil você resistir a esse tipo de pecado.
A terceira e última orientação de hoje, da palavra de hoje, meus irmãos, é para o caso de você ser uma dessas pessoas que sofre com desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo. Se você é uma das pessoas, meus irmãos, que sofre com desejos homossexuais, homoafetivos, em primeiro lugar, eu gostaria de te pedir perdão pela forma como a igreja tem lidado com esse tipo de pecado. Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro hoje, meus irmãos, que todas as formas diferentes de sexualidade, daquelas que são apresentadas nas Escrituras, desagradam a Deus igualmente. Elas têm a mesma origem, elas entristecem o Senhor da mesma forma. Quer sejam pecados heterossexuais ou heteroafetivos, ou homoafetivos. Por outro lado, meus irmãos, eu também queria te incentivar a abandonar esse tipo de pecado. Eu gostaria de te dar duas sugestões sobre como você pode fazer isso, mesmo com todas as lutas e dificuldades que eu tenho certeza que você enfrenta. A primeira sugestão que eu gostaria de te dar é pedir ao Senhor uma reorientação da sua afetividade. Eu sei que isso não é uma coisa simples, mas o Senhor tem poder para operar uma transformação da sua vontade e de repente fazer perceber a alegria no relacionamento com uma pessoa do sexo oposto, que talvez você não percebia antes. Eu já vi os meus próprios olhos isso acontecer do meu ministério antes. E foi uma bênção na vida daquela pessoa que eu acompanhei ali durante um tempo. Hoje essa pessoa é casada, tem filhos, vive um relacionamento muito feliz para a glória de Deus. Entretanto, eu tenho que admitir que de repente talvez esse tipo de coisa nunca aconteça na sua vida. E é por isso que eu queria te dar uma segunda opção, uma segunda sugestão para você. Meus irmãos, é totalmente possível que você nunca se sinta atraído por pessoas do mesmo sexo. Do sexo oposto, na verdade. É totalmente possível que você nunca se sinta atraído por pessoas do sexo oposto. Pode ser que você sempre tenha que lutar na sua vida com a tentação, com o desejo por pessoas do mesmo sexo. Mas eu queria te dizer que esse tipo de tentação, ceder a esse tipo de tentação, não é a única opção que Deus tem para a sua vida. Talvez as lutas que você enfrenta hoje sejam uma grande oportunidade de você pensar no celibato. Existe um discurso muito popular hoje em dia, meus irmãos, que você só será feliz se você encontrar o grande amor da sua vida. E aí você então vê o relacionamento amoroso dos seus sonhos. Mas eu queria te dizer que isso é uma mentira, meus irmãos. O casamento, ele é quase como um dom. E tem gente que seria muito mais feliz se tivesse permanecido solteiro e nunca tivesse se casado. O sentido da sua vida não pode ser depender do relacionamento dos seus sonhos. E a sua satisfação e a sua alegria tem que vir de Deus. Então, meus irmãos, talvez fosse uma boa opção, se você enfrenta esse problema, pensar no celibato. Eu não estou dizendo que as dificuldades não vão aparecer, porque elas vão estar lá. E é totalmente possível que em algum momento você enfrente dificuldade, tropeços ao longo do caminho, faz parte da caminhada cristã. Mas a gente não pode desistir de viver para a glória de Deus e agradar ao Senhor com as nossas vidas. Existem outras maneiras da gente ser abençoado e da gente ter as nossas necessidades afetivas sanadas em Deus e nas pessoas, nos nossos amigos, na igreja, que não só necessariamente através de um relacionamento. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Santíssimo, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem. Obrigado por cada uma das pessoas que o Senhor mesmo escolheu para ouvir essa palavra. O que eu te peço, meu Deus, é que eu tenha conseguido transmitir o recado que o Senhor colocou no meu coração para elas. E que, de fato, meu Pai, elas consigam vencer as suas dificuldades sexuais, a ter melhores respostas, um repertório mais sofisticado para dialogar com a sociedade, na faculdade, com as diferentes pessoas em que elas têm contato. Oh Deus, abençoa o seu povo através dessa mensagem em nome de Jesus. Dá vitória, meu Deus, sobre os problemas, sobre os pecados envolvendo a nossa sexualidade. Ajuda-nos, Deus, a vencer a nossa natureza que é caída, que é carnal e que precisa desesperadamente do Teu Espírito Santo. Senhor, sozinho nós não vamos conseguir. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Para a Tua própria glória e para o avanço do Teu reino. Em nome de Jesus.